Bom, vamos para a quinta parte agora. Também se deve encontrar, agora ele dá um espaço. Também se deve encontrar espaço no intervalo entre a cena primária e a sedução, da idade de 1 ano e meio a de 3 1/4, para o mudo, o carregador de água, que aparece na página 110. Ele serviu ao paciente como substituto do pai, tal como Groucho lhe serviu de substituto da mãe. Não acho que haja justificativa para considerar isso como exemplo da isenção de rebaixar, muito embora seja verdade que os pais chegaram ambos a ser representados por criados. Uma criança não leva em consideração as distinções sociais que para ela têm ainda pouco significado. E nivela as pessoas de classe inferior com os pais. Se essas pessoas a amam como aqueles que o fazem. Bom, eu sou obrigada a discordar do Freud. Eu não sei qual era o tipo de paciente que ele tratava. Eu trato de pessoas que, algumas, vêm de uma classe muito alta e elas rebaixam as pessoas de estamentos inferiores que as servem historicamente. E quando um parente, seja lá qual for, pai ou mãe de um modo geral, se comporta de uma maneira que eles consideram que pertence à maneira de se comportar desse estamento social, eles assinalam isso e é muito desde pequeno. E como assinalam também o reconhecimento de algumas mesalianças dentro da família, desde pequenos. Então, ou eles viam no olhar do adulto e aprenderam, ou eles perceberam porque aprenderam dentro de casa a fazer essa distinção. De alguma forma, aprenderam com alguém. Na atual análise, como a gente faz, a gente não fica futucando. O que a gente percebe são os significantes aflorando e eles mesmos vão fazendo cadeia. Bom, uma criança não leva em consideração as distinções sociais que para ela têm ainda pouco significado. Isso acha o Freud. E nivela as pessoas de classe inferior com os pais, se essas pessoas a amam como aqueles o fazem. Não necessariamente por isso. Pelo menos experiência clínica. Como também tem clínica desde 1980, mas antes disso trabalhei em hospício, trabalhei com menores infratores, trabalhei em outros lugares e trabalhei até estagiando, aprendendo a ser clínica. Então, não é essa experiência que eu tenho. E isso aqui é Brasil. Foi um país escravocrata até muito pouco tempo. E começou a miscigenação desde cedo. Como também a intenção de rebaixar não é responsável pela substituição de animais pelos pais do menino, pois as crianças estão longe de assumir uma visão depreciativa dos animais. Aí vem uma nota. Esse problema foi abordado por Freud em maior extensão, em seu artigo Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise, também de 1917. E ele está na página 174 deste mesmo volume. Tios e tias são usados como substitutos dos pais sem qualquer consideração da questão de rebaixamento. E isso foi, na verdade, realizado pelo nosso paciente, como o demonstraram muitas das suas recordações.
Também pertence a esse período uma fase obscuramente recordada, na qual nada conseguia comer a não ser coisas doces, até que as consequências se fizeram sentir em seu estado de saúde. Contaram-lhe sobre um dos seus tios, que do mesmo modo se havia recusado a comer e definhara até a morte, quando era ainda jovem. Foi também informado de que ele próprio, aos 3 meses de idade, estivera seriamente doente, com pneumonia, talvez, que a mortalha já estava pronta para ele. Mortalha, antigamente, quando morreu o defunto, vestiam com uma roupa chamada mortalha. Ainda em certos lugares, até aqui do país, ainda existe essa ideia de fazer a sua própria mortalha. Dessa maneira, conseguiram alarmá-lo, de modo que começou outra vez a comer. E nos anos posteriores de sua infância, chegou mesmo a exagerar no cumprimento desse dever, como que para resguardar-se contra a ameaça da morte. O medo da morte, que nessa ocasião foi evocado para sua própria proteção, reapareceu mais tarde, quando a mãe o advertiu do perigo da desinteria. Na página 98 nós já vimos. Mais tarde ainda, esse medo provocou um ataque da sua neurose obsessiva, a gente viu na página 89. Tentaremos adiante, na página 134, penetrar em suas origens e significados. Estou inclinado à opinião de que essa perturbação do apetite deva ser considerada como a primeira das doenças neuróticas do paciente. Se assim foi, o distúrbio no apetite, a fobia aos lobos e a devoção obsessiva constituíram a série completa de perturbações infantis que estabeleceu a predisposição para o seu colapso neurótico após haver passado a puberdade. Objetar-se-á que poucas crianças escapam a tais perturbações, como uma perda temporária de apetite ou uma fobia animal. Contudo, é exatamente esse argumento que eu desejaria. Estou pronto a afirmar que toda neurose em um adulto é construída sobre uma neurose que ocorreu em sua infância. Olha ele já percebendo isso, mas que não foi grave o bastante para chamar a atenção e ser reconhecida como tal. Essa objeção serve apenas para enfatizar a importância teórica do papel que as neuroses infantis desempenhariam, no nosso ponto de vista, nos distúrbios posteriores que tratamos como neuroses e procuramos atribuir inteiramente aos efeitos da vida adulta. Se o nosso paciente não houvesse sofrido de uma obsessiva devoção piedosa, que se juntou à perturbação no apetite e à fobia animal, sua história não teria sido perceptivelmente diferente da de outras crianças, e estaríamos empobrecidos pela perda do precioso material que pode nos prevenir contra certos erros plausíveis. Reparem que ele está dizendo que abaixo tem que ter tido já uma formação obsessiva para poder, enfim, eclodir os fenômenos obsessivos mais tarde. A análise seria insatisfatória se deixasse de explicar a frase usada pelo paciente para resumir os problemas dos quais se queixava. O mundo, disse ele, estava oculto dele por um véu. Na página 96 a gente viu isso. E nossa preparação psicanalítica proíbe-nos presumir que essas palavras possam não ter significado ou terem sido escolhidas ao acaso. É estranho dizer que o véu só foi rasgado numa situação, no momento em que, como resultado de um enema, uma evacuação intestinal passou pelo seu ânus. Sentiu-se então
bem outra vez e, por um período muito curto, viu o mundo claramente. A interpretação desse véu progrediu com tanta dificuldade quanto a que encontramos no esclarecimento do medo que teve da borboleta. Nele, nem ele se manteve apegado ao véu. Ele tornou-se ainda mais elusivo com um sentimento de crepúsculo, de ténèbres, não é escuridão, mas é parecido com isso, e de outras coisas impalpáveis. Não foi senão pouco antes de concluir o tratamento que se lembrou de que lhe haviam dito que nascera com um âmnio. Por esse motivo, sempre se considerara uma criança especial com sorte, que é a criança que a gente chama que nasceu empelicada, que nasce coberta com a quem nenhuma desgraça podia sobrevir. Nota: Glückschaub, o termo alemão âmnio, como a correspondente expressão dos escoceses Seligau, significa literalmente capuz da sorte. Não perdeu essa convicção até que foi forçado a compreender que a sua infecção gonorreica constituía um sério dano para o seu corpo. O golpe foi demais para o seu narcisismo e ele desmoronou. Pode-se dizer que, ao fazê-lo, estava repetindo um mecanismo que já antes colocara em ação, porque sua fobia dos lobos irrompera quando se achou diante do fato de que a castração era algo possível, e ele classificou claramente a gonorreia como castração.